Dizem que o tempo esqueceu o casarão dos Lacerda, mas o que vive ali nunca esquece ninguém. No alto de uma estrada de terra, cercada por cafezais mortos e o sopro constante da serra, existe uma casa que os moradores de São Bento do Rio das Mortes aprenderam a evitar. Uma estrutura antiga, erguida em 1934, com janelas grandes demais para uma casa daquele tempo, e um silêncio que parece respirar. À distância, ela parece apenas um casarão mineiro comum. Mas quando o sol se põe, há quem jure ver uma luz tênue vagando entre os cômodos, como se alguém acendesse lamparinas para uma ceia que nunca terminou. O vento que atravessa as colinas carrega sons que não pertencem à noite. Murmúrios, passos e, às vezes, o som de algo arrastando pelo chão de madeira. Reza a lenda que a casa pertenceu à família Lacerda. Produtores de café e ouro que enriqueceram rápido demais. Gente de missa e promessa, que mandava erguer capelas e financiar procissões. Mas por trás dos véus e das rezas, havia algo que o povo não falava em voz alta. Os Lacerda faziam pactos. O patriarca, Antônio Lacerda, acreditava que a fortuna da família não vinha apenas do suor dos trabalhadores, mas de algo muito mais antigo, algo que a terra exigia em troca. Dizem que, em certas madrugadas, ele descia até o porão da casa com uma lamparina e uma caixa de madeira, e voltava com o olhar vazio, como se tivesse deixado parte da alma lá embaixo. Em 1938, a fazenda queimou. O fogo começou por dentro, e não havia vento suficiente naquela noite para espalhar chamas daquele tamanho. Quando o incêndio cessou, encontraram o chão coberto de cinzas, mas o corpo de Antônio nunca foi encontrado. Desde então, o casarão permanece ali, cercado de mato e silêncio. A estrutura resiste ao tempo, como se algo ainda o sustentasse. Portas que não apodrecem, janelas que não quebram. Os mais antigos dizem que, à meia-noite, o casarão respira, que as paredes incham e se movem, como um corpo tentando acordar, e se alguém ousa se aproximar, a casa escuta. Não se sabe se é o vento, a madeira ou as vozes que ficaram presas ali, mas quem escutou nunca mais dormiu em paz. O povo diz que os Lacerda foram condenados a permanecer em sua própria casa, reféns do que invocaram. Outros acreditam que o verdadeiro Lacerda ainda vive ali, no andar de baixo, alimentando o fogo que nunca se apagou. A família Lacerda não era apenas rica, era temida. Em São Bento do Rio das Mortes, nos anos 1930, o nome Lacerda abria portas e fechava bocas. Donos de uma das maiores fazendas de café da região, seus armazéns abasteciam meio estado de Minas. Todos sabiam que a prosperidade da família vinha de algo que ninguém ousava questionar. O patriarca, Antônio Lacerda, era homem de poucas palavras e muitos segredos. Tinha o hábito de anotar tudo, sonhos, ruídos, datas, em pequenos cadernos de capa marrom, que ninguém além dele podia tocar. O filho mais velho, Pedro, contava que o pai dizia ouvir vozes na parede do quarto principal. A casa fala comigo, ele dizia entre goles de café e cigarros apagados. A esposa, Dona Esther, tentava manter a aparência de normalidade. Religiosa, mantinha um pequeno altar no cômodo dos fundos, onde acendia velas e rezava pelas almas dos antepassados. Mas nas madrugadas, os empregados juravam vê-la andando descalça pelo corredor, repetindo orações em um idioma que ninguém conhecia. As coisas começaram a mudar em outubro de 1937, quando o último carregamento de café apodreceu antes de chegar à estação. Logo depois, animais começaram a morrer no curral, e o gado fugia em disparada sempre que o sino da capela tocava. O povo dizia que a fazenda estava sendo cobrada. Numa noite de sexta-feira, o mais novo dos filhos, Mateus, foi encontrado no porão, ajoelhado diante de um círculo de sal e carvão. Ele balbuciava o nome do pai, mas Antônio havia desaparecido havia 3 dias. A partir daquela noite, ninguém mais dormiu no casarão. Quando os vizinhos chegaram na manhã seguinte, encontraram as portas trancadas por dentro e as janelas abertas, como se algo tivesse saído dali às pressas. As únicas testemunhas do que aconteceu foram as paredes, que desde então guardam o cheiro de fumaça e prece. Décadas depois, quando a mata começou a tomar conta do vale, o casarão reapareceu em relatos e conversas de beira de estrada. Um novo morador afirmava ouvir passos no sótão e sentir o ar mudar sempre às 3 da manhã.
Dizem que o fogo apagou, mas o que queimou ali dentro ainda não terminou. Era outubro outra vez. O tipo de outubro que parece durar mais que os outros. Úmido e frio, com o cheiro do mato cobrindo o asfalto. A estrada para São Bento do Rio das Mortes estava quase apagada do mapa. Uma faixa de terra entre montes e neblina, onde o sinal do celular desaparecia, logo depois da ponte. Caio Andrade, documentarista de 34 anos, viajava sozinho. Ele estava gravando uma série sobre casas abandonadas e histórias esquecidas do interior do Brasil, e alguém no vilarejo de Lavras havia falado, num tom entre riso e medo, do casarão dos Lacerda. Se for lá, vai de dia. O velho do posto disse, sem levantar o olhar. Lá o tempo não passa certo. De noite parece que o sol esquece de voltar. Caio riu. Achou exagero de interior. Ele sempre gostou de histórias, principalmente as que ninguém tinha coragem de contar direito. Na mala levava 2 câmeras, lanternas, baterias extras e uma velha fita cassete que tinha recebido pelo correio. Sem remetente. A fita trazia uma gravação abafada. Uma voz feminina entre orações e soluços. Nela ouvia-se claramente. Antônio, as paredes estão respirando de novo. Aquilo o intrigou. Ninguém no Brasil de 2025 falava como aquela mulher. A gravação parecia coisa dos anos 50. Ao chegar ao topo da serra, o carro engasgou. O casarão surgiu entre as árvores como uma lembrança ruim. A fachada estava intacta. Janelas altas, varanda rachada, mas sólida, como se tivesse sido poupada por algo. Não havia pássaros. Nenhum som, além do vento cortando as telhas quebradas. Caio desligou o motor e ficou observando. A casa parecia olhar de volta. Casarão dos Lacerda, 1934. Ele leu na placa de ferro semi-enterrada. Gravou a primeira tomada. A entrada, o portão de madeira, o som do vento. Depois empurrou a porta. O som que veio de dentro era de madeira viva. Um rangido que parecia a resposta. O ar tinha cheiro de coisa velha e molhada, mas havia também algo doce, como perfume antigo. As paredes estavam cobertas de retratos. Rostos sérios, roupas de missa, olhares fixos. No centro, o retrato do patriarca. Antônio Lacerda. Barba aparada, olhar pesado. Caio levantou a câmera e deu zoom. No canto do quadro, uma pequena mancha de cor diferente. Algo que lembrava sangue seco. Ele aproximou o rosto e percebeu. A mancha formava o desenho de uma mão. Pintura antiga, murmurou, mas a voz saiu trêmula. Ao fundo, um som metálico ecoou. Algo caiu no andar de cima. Caio olhou para o teto e gravou. Se alguém estiver aí, só quero registrar a história. Nenhuma resposta. Apenas o eco lento de uma goteira e o som de algo que parecia respirar. A câmera captou o instante. A cortina se moveu, embora não houvesse vento. Caio subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo como se chamasse o próximo passo. No corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz amarelada. Ele empurrou devagar. Dentro havia um quarto intacto, cama arrumada, rosário sobre o travesseiro e, no canto, uma lamparina acesa. A chama tremulava fraca, como se alguém a tivesse acendido segundos antes. Caio olhou ao redor, e foi aí que ouviu, bem perto do ouvido. Uma voz feminina sussurrando, fraca, trêmula. Você voltou. A câmera caiu, e por um segundo, o casarão pareceu se mover. A manhã nasceu fria e cinzenta. Caio acordou com o som de goteiras caindo sobre o chão do quarto. A lamparina ainda estava acesa. A mesma chama fraca da noite anterior, queimando como se o tempo não tivesse passado. Ele checou a câmera. Tudo o que gravara estava intacto, mas no último minuto da gravação, algo estava errado. No vídeo, enquanto subia as escadas, uma sombra caminhava atrás dele. Não era reflexo, nem falha. A sombra tinha forma e se movia com independência. Caio congelou a imagem. A figura parecia vestir roupas antigas, talvez um terno. O rosto, no entanto, estava distorcido pela luz. Ele desligou a câmera. Precisava continuar. Desceu ao térreo e começou a explorar o porão, empurrando as tábuas do chão, que rangiam como ossos velhos. O ar ali embaixo era mais frio, e o cheiro de terra molhada misturava-se com algo metálico, como ferrugem ou sangue antigo. Nas prateleiras, caixas, livros e cadernos cobertos de poeira. Um deles, menor, estava diferente. Sem teias,
como se alguém o tivesse manuseado recentemente. Na capa, uma inscrição quase apagada. A oferenda é o início. A casa é o corpo. Caio folheou. As páginas eram datadas entre 1934 e 1938. As primeiras traziam anotações comuns: colheitas, datas, lucros. Mas a partir de julho de 1937, a escrita mudava. As linhas tremiam. As palavras se tornavam mais simbólicas. A terra pede sangue. O ouro não brilha sozinho. O que vive embaixo sustenta o que vive acima. Caio leu em voz alta, tentando entender, e por um instante sentiu que o chão sob seus pés pulsava. O som era sutil, como uma respiração subterrânea. Ele ergueu a lanterna. A luz iluminou uma parede de tijolos coberta de símbolos riscados com carvão. Círculos, mãos, cruzes invertidas e nomes repetidos. Antônio, Esther, Pedro, Mateus, os mesmos nomes dos retratos do andar de cima. Caio tocou o muro. A superfície estava quente. O coração começou a acelerar. Ligou a câmera e gravou tudo. O caderno, os símbolos, a parede. Foi quando ouviu algo vindo de trás das caixas. Um som seco, como unhas raspando madeira. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Apenas o barulho se repetindo, mais forte. Caio aproximou-se devagar. Movendo uma tábua, encontrou algo estranho. Um pequeno altar improvisado, feito de pedras e restos de bonecas queimadas. No centro, um crânio de animal e dentro dele uma lamparina igual à do quarto. A chama estava acesa. Caio recuou. Isso não é possível. De repente a luz da lanterna piscou. O som do porão mudou. O eco da respiração ficou mais alto. O gravador no bolso começou a reproduzir a voz da fita sozinho. Antônio, as paredes estão respirando de novo. Ele caiu de joelhos, tremendo. A parede de símbolos agora gotejava um líquido escuro. E por um instante, uma figura surgiu refletida na lamparina. O rosto de uma mulher. Olhos abertos, boca costurada. Caio correu. Subiu as escadas tropeçando, batendo contra as paredes, até alcançar a sala principal. Mas quando olhou em volta, os retratos haviam mudado. No lugar da família Lacerda, havia fotografias dele. Caio em diferentes ângulos, com a câmera nas mãos. No chão, o caderno estava aberto. E na última página, uma nova linha escrita em tinta fresca. Bem-vindo de volta, Antônio. A tarde nunca chegou. O sol parecia preso atrás de uma névoa grossa, que cobria a serra. Dentro do casarão, o ar se tornava mais pesado a cada hora, como se o tempo estivesse se acumulando ali dentro, sem saída. Caio tentou abrir as janelas. Nenhuma se movia. As dobradiças pareciam fundidas ao vidro, e mesmo socando com o ombro, nada cedia. Ele ligou a lanterna novamente. A luz piscava, mais fraca a cada tentativa. Subiu até o quarto onde a lamparina ainda queimava e percebeu algo novo. As paredes estavam mais úmidas, escorrendo um líquido amarelado que cheirava a ferro. No chão, o retrato do patriarca Antônio Lacerda estava caído. Mas agora o rosto no retrato tinha mudado. Era o dele. Não pode ser. Ele recuou tropeçando na cama, derrubando o rosário no chão. As contas se espalharam como pequenas sementes negras. O som do porão voltou. Um batimento, lento, profundo, como um coração enterrado sob o chão. Cada pulsar fazia o teto ranger, o chão vibrar. A casa parecia viva, respirando em sincronia com ele. Caio começou a gravar novamente. Se alguém encontrar isso, a casa está viva. Ela respira. O som falhou. A câmera desligou sozinha. O relógio de parede, há muito parado, deu um estalo e começou a girar os ponteiros para trás. O barulho ecoou por todos os cômodos. As luzes das lamparinas aumentaram, e o vento, que não existia, começou a circular como se algo estivesse andando pelos corredores. Caio correu para o saguão principal. A porta de saída estava trancada. O trinco girava, mas não abria. Foi então que ouviu a voz, calma, masculina e vinda de todos os lados. Você prometeu, Antônio. Caio congelou. Quem está aí? Você prometeu e fugiu, mas a casa não esquece. O som vinha das paredes, do chão, do teto. Ele ergueu a câmera. No visor, por um instante, a imagem tremida mostrou a sala cheia. Pessoas à mesa rindo, brindando. Os Lacerda, a família inteira viva, como em 1938. Mas nenhum deles se movia direito. Os gestos eram lentos, os olhos opacos, os sorrisos presos como máscaras de cera. No centro da mesa,
A lamparina queimava com uma chama vermelha. E na ponta da mesa, sentado, estava o patriarca, Antônio Lacerda. O mesmo rosto do retrato, o mesmo terno, a mesma barba. Ele levantou o olhar e falou, com a voz que parecia vir de dentro da casa. Demorou para voltar, Caio. A imagem tremeu. A chama apagou. Tudo ficou escuro. Quando Caio acordou, não sabia quanto tempo havia passado. O relógio marcava 3h17. A mesma hora em que, segundo as lendas, a casa queimara. Ele estava deitado no chão da sala, cercado por símbolos riscados em carvão e sal, o corpo inteiro coberto de poeira, as mãos feridas. Tentou levantar, mas o chão parecia mais denso, como se pisasse sobre algo que respirava sob a madeira. O gravador ao lado ligou sozinho. A fita começou a rodar. Vozes surgiram sobrepostas, repetindo frases desconexas. Ele voltou. O fogo quer alma. A casa quer corpo. Caio olhou para os símbolos. No centro, o crânio que havia visto no porão agora estava ali. Sobre o círculo, pingando cera derretida dos olhos. Do teto, uma goteira começou a cair no mesmo ponto, ritmada. Tic, tic, tic. Ele tentou apagar o fogo da lamparina, mas o ar queimava. As paredes começaram a bater, como se algo grande estivesse preso entre elas. O som vinha de todos os lados. As janelas tremiam, os retratos vibravam, e do espelho da sala, o mesmo que refletira o rosto do patriarca, começou a sair uma névoa escura, densa, que se espalhava pelo chão como fumaça viva. Caio recuou tossindo. Isso não é real. Isso não é real. Mas a névoa o seguiu. Ela se moldava, tomando forma humana, e sussurrou com a mesma voz que ouvira na fita. A casa precisa de um Lacerda. Ele correu tropeçando nos degraus, subiu para o quarto principal, onde o retrato pendia de lado. O rosto do quadro agora era metade dele, metade Antônio. Caio caiu de joelhos, gritando. O vento cessou, o som parou, e por um instante, o silêncio foi absoluto. Depois ouviu um último estalo, o da madeira cedendo e a voz fria definitiva. Agora estamos inteiros. Na manhã seguinte, um fazendeiro de passagem viu fumaça subindo do vale. Disse que parecia o fogo de um antigo casarão. Quando as autoridades chegaram, não encontraram nada além de ruínas e uma câmera derretida ao lado de um caderno chamuscado. As imagens foram recuperadas parcialmente. Mostravam apenas o interior da casa, vazia, e por alguns segundos, o rosto de um homem olhando fixamente para a lente antes de o vídeo se apagar. No caderno, a última anotação dizia: não era a casa que estava amaldiçoada. Era o sangue. O local foi interditado. Ninguém mais subiu a serra. Mas os moradores garantem que, em certas madrugadas, dá para ver a luz de uma lamparina atravessando o vale. E se o vento estiver certo, a casa respira de novo. Anos depois, um novo vídeo apareceu na internet. Sem título, sem créditos. Apenas um take estático mostrando um quarto antigo, uma lamparina acesa. E ao fundo, um homem escrevendo em um caderno de capa marrom. Quando ele levanta o rosto para a câmera, o público jura reconhecer o olhar. Caio. Mas nos comentários alguém escreveu: esse vídeo foi gravado em 1938.